Olá, meus amigos e amigas. Novamente aqui nos encontramos para a leitura e a reflexão do Santo Evangelho. No trecho de hoje, algumas pessoas perguntaram a Jesus quando chegaria o reino de Deus. Talvez a pergunta que fizeram ao Senhor foi um tanto equivocada. Não deveria ser quando, mas como. E a resposta era o próprio Jesus, diante deles. Ali, na pessoa do Mestre, já estava o reino de Deus. E esse reino continua vivo e presente quando nos comprometemos com a causa de Jesus Cristo. Quando atuamos neste mundo como fermento na massa para mostrar a beleza deste reino que é amor. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os fariseus perguntaram: quando chegará, Senhor, o reino de Deus? Naquele tempo, o Império Romano ocupava as terras palestinas. Era um tempo de violência, de exploração, de ultraje da cultura daquele povo. Muitos grupos armados se rebelaram contra a presença dos romanos. Grupos como os zelotas, mas eram ineficazes diante do poderio bélico que eles tinham. Dado que aquela gente não conseguia humanamente combater os que estavam lá, então eles passaram a esperar de Deus, que Deus enviasse o Messias, um Messias triunfalista, com força, que pudesse expulsar os romanos. Jesus Cristo foi o Messias enviado por Deus. Só que ele desiludiu completamente as expectativas que tinham sobre ele. Porque o exército de Jesus era uma gama de pecadores, sofredores e pobres. O poder de Jesus se fazia na humildade e no serviço. O seu trono foi a cruz e a sua glória foi a sua ressurreição. Portanto, Jesus mudou, colocou de cabeça para baixo as expectativas que tinham sobre o Messias. Ele era o Messias esperado por Deus, que instauraria o reino de Deus, mas não do jeito que estavam aguardando. Jesus respondeu à pergunta. Os que perguntaram, quando chegará o reino de Deus? Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. Jesus revelou o reino do seu Pai para aquela gente. Quando ele partilhava o pão e fazia com que as pessoas estivessem satisfeitas, tinha fraternidade e o reino de Deus acontecia.
Quando Jesus falava, as pessoas se enchiam de esperança, mudavam, o reino de Deus acontecia. Quando Jesus expulsava os demônios, as pessoas se sentiam libertadas, o reino de Deus acontecia. Portanto, este reino estava nas palavras e nas ações de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos levaram muito a sério essa proposta de Jesus do anúncio do reino. O livro dos Atos dos Apóstolos nos conta que os primeiros cristãos, eles colocavam tudo em comum, praticando a justiça, e se amavam, se respeitavam, cuidavam uns dos outros, construíam o reino de Deus. Hoje o reino pode ser acelerado por todos nós quando temos caridade e amor. Este reino pode ser atrasado quando somos descomprometidos de Jesus Cristo, da sua palavra e das suas ações. Depois o Senhor acrescentou: muitos dirão, ele está aqui, ele está ali. Jesus se referia às pessoas pretensiosas que diriam que teriam a posse dele, seriam donos de Jesus Cristo. Hoje existe muito isso. Certos grupos religiosos afirmam: nós temos a verdade. E muitas igrejas dizem: a salvação está aqui. Mas eu vou te dizer aonde está a verdade e aonde está a salvação. É lá naquele coração capaz de amar a Deus e amar o próximo, miserável, desprezível, aquele que não conta para a sociedade. Aí está a verdade, a salvação e o reino de Deus é construído. Irmãos e irmãs, palavras não muito doces para nós, mas são palavras do Filho de Deus. Vamos colocá-las no nosso coração para construir esse reino de amor. Um forte abraço a todos. Bom dia, salve Maria Imaculada.